A ANS anuncia reajuste máximo no preço dos planos de saúde individual e familiar. E você vai ver também. Presidente Lula recebe chefe da Comissão Europeia e critica sanções em acordo comercial. Desmatamento no Brasil sobe 22% e a Amazônia perde 21 árvores por segundo, aponta relatório. Ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morre aos 86 anos. No Dia dos Namorados, você vai saber como celebrar essa data de acordo com a Palavra de Deus. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 12 de junho. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciou hoje o reajuste máximo no preço dos planos de saúde individual e familiar. A mudança vai ter validade até o dia 30 de abril de 2024. O reajuste máximo autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é de 9,63% no preço dos planos de saúde individual. O valor foi definido durante reunião dos diretores da ANS. A mudança vai ter validade de 1º de maio até 30 de abril de 2024. O reajuste é válido para os planos médico-hospitalares contratados a partir de janeiro de 1999 ou que foram adaptados à nova legislação. O aumento no valor dos planos de saúde é aplicado pelas operadoras na data em que se comemora 1 ano do contrato do serviço. A decisão não vale para planos coletivos, sejam empresários ou por adesão. No ano passado, a ANS anunciou o maior aumento desde o início da série histórica em 2000, de 15,5%. O reajuste anual é calculado com base nas variações das despesas com atendimento aos beneficiários, intensidade de utilização dos planos pelos clientes e inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em dezembro de 2022, o setor totalizou mais de 50 milhões de usuários em planos de assistência médica, sendo 9 milhões familiares ou individuais. O presidente Lula lançou hoje o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O plano, que pretende garantir que todas as crianças saibam ler e escrever até o fim do 2º ano do ensino fundamental, vai investir cerca de 2 bilhões de reais neste ano. O governo federal investirá 1 bilhão e 950 milhões de reais no programa em 2023 e mais 550 milhões de reais por ano entre 2024 e 2026. Serão recursos para a formação de professores e gestores, para materiais de ensino e mesmo para a infraestrutura das escolas. Juntos, vamos garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao concluir o 2º ano do ensino fundamental. E mais, vamos correr atrás do tempo perdido e dar um apoio especial para as crianças do 3º ao 5º ano que tiveram a sua aprendizagem atrasada nos anos anteriores. Nosso compromisso é claro: nenhuma criança brasileira ficará para trás. Em viagem ao Brasil, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se encontrou hoje em Brasília com o presidente Lula e anunciou que a União Europeia fará doação de 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. Ursula von der Leyen anunciou que a União Europeia doará 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia, além das contribuições que estão sendo feitas individualmente por diversos países. Esse valor equivale a aproximadamente 104 milhões de reais. A presidente da Comissão Europeia também vai visitar a Argentina, o Chile e o México. A princípio, a viagem pela América Latina estava programada para abril, mas uma doença do presidente Lula o obrigou a modificar a data de uma viagem para a China, o que também provocou o adiamento da visita de von der Leyen.
O advogado Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Lula à cadeira do Supremo Tribunal Federal, deixada por Ricardo Lewandowski no mês de abril, e a Comissão de Constituição e Justiça marcou a sabatina para o dia 21 de julho. A indicação do advogado será submetida à votação na comissão e precisará da aprovação do Senado em voto secreto, com ao menos 41 votos favoráveis. A área desmatada no Brasil aumentou 22,3% no ano passado em relação a 2021. A Amazônia e o Cerrado responderam juntos por 90,1% dos biomas atingidos, de acordo com o relatório anual do MAP Biomas. Os dados do RAD 2022, produzido pelo MAP Biomas, é uma iniciativa que envolve diferentes instituições como universidades, ONGs e empresas de tecnologia. De 2019 a 2022, período de implementação do relatório, houve 303 mil eventos de desmatamento, o que corresponde a 6.600.000 hectares. A área é equivalente a 1,5 vezes a do estado do Rio de Janeiro. A atividade agropecuária é o principal vetor de desmatamento no país, representando 95,7% do total, ou 1.960.000 hectares. A Justiça de Barcelona, na Espanha, decidiu manter Daniel Alves detido pelo risco de fuga do país. Um novo recurso apresentado pelo lateral foi negado hoje em Barcelona e o jogador vai permanecer em prisão preventiva, que cumpre desde janeiro, acusado de estupro. A decisão dos magistrados fecha mais uma vez as portas para que o jogador aguarde o julgamento em liberdade. Outro pedido semelhante feito em janeiro já tinha sido recusado. Os juízes da audiência de Barcelona, a mais alta instância da Justiça da Catalunha, reafirmaram que os indícios de criminalidade que foram considerados são suficientes para imputar o fato a Dani Alves e permanecem inalterados como fundamento da prisão preventiva. Eles também reforçaram o risco de fuga como um dos motivos para a manutenção da medida cautelar e consideraram que a detenção é a única maneira de impedir que ele não saia do país, mesmo tendo residência em Barcelona. Daniel Alves, de 40 anos, foi colocado em prisão preventiva sem direito à fiança em 20 de janeiro por um suposto crime de agressão sexual. Uma jovem acusa o jogador de estupro em um banheiro de uma boate de Barcelona no final de dezembro. A versão do atleta já mudou várias vezes. Em abril, ele declarou que manteve relações consensuais com a jovem, relação que tinha sido negada inicialmente em uma suposta tentativa de ocultar a infidelidade em relação à esposa. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. E abrigo da Prefeitura do Rio é denunciado por insalubridade e péssimas condições. Na unidade de reinserção social Haroldo Costa, na Taquara, zona oeste da cidade, é possível encontrar insetos nos colchões, nos banheiros e até barata nos alimentos. O espaço, que funciona há pouco mais de 2 anos, deveria servir de acolhimento, mas enfrenta uma situação bem diferente. Os sanitários sujos, descarga quebrada, vasos sanitários interditados e ar-condicionado enferrujado. Relatórios já foram encaminhados para a Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do município. E estudo aponta aumento de chuvas fortes na cidade do Rio. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, houve um crescimento na quantidade de dias com tempestade nos últimos anos. Considerando o período entre meses de dezembro a abril, época mais chuvosa na região sudeste, especialistas identificam o aquecimento global como o principal fator para o aumento da frequência de eventos climáticos extremos. O verão deste ano atingiu o 4º maior acúmulo de volume de chuvas. Só em fevereiro foram mais de 200 milímetros. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E vamos falar agora de futebol. Leonardo Félix traz informações sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. A 10ª rodada do Brasileirão foi marcada por muitos empates e por vitórias convincentes dos ponteiros da tabela.
O Botafogo parece querer mandar para longe a síndrome de cavalo paraguaio e segue fazendo bonito no campeonato. Com 2-0 em cima do Fortaleza no Newton Santos, o alvinegro carioca já tem a 5ª melhor campanha da história dos pontos corridos, contando apenas os 10 primeiros jogos da competição. São 8 vitórias e 2 derrotas, somando 24 pontos em 30 possíveis. Só fica atrás do Palmeiras de 2019, do Corinthians em 2011 e 2017 e do Atlético Mineiro em 2012. Consolidado como vice-líder, o Palmeiras foi frio e se aproveitou dos erros do São Paulo para vencer o clássico Choque Rei por 2-0 no Morumbi. Definitivamente foi uma tarde para o zagueiro São Paulino Arboleda esquecer. Lá no Maracanã, um jogão entre Flamengo e Grêmio que fez o rubro-negro saltar para o 3º lugar na classificação. O resultado de 3-0 não refletiu o que foi a partida, com muitas oportunidades de gol de lado a lado, principalmente para o tricolor gaúcho. Mas os cariocas foram mais eficientes e fecharam o placar com o gol de cabeça do atacante Bruno Henrique, que ficou quase um ano afastado dos gramados por uma grave lesão no joelho. A festa foi realmente de outro patamar. E em Porto Alegre, o Internacional venceu o Vasco por 2-1. Mas o que marcou mesmo a partida foi a defesa milagrosa do goleiro John, em cima da linha, após o chute do lateral vascaíno Lucas Piton, que tinha o gol aberto diante dele. É para ter uma placa lá no Beira-Rio, hein? É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com você, Maria Alice. Obrigada, Léo, pelas informações do esporte. E veja a seguir, ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morre aos 86 anos. E ainda, no Dia dos Namorados, você vai saber como celebrar essa data de acordo com a palavra de Deus. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. Os Estados Unidos forneceu 109 veículos blindados Bradley para as operações ofensivas da capital Kiev, na Ucrânia, que servem para transportar soldados para a batalha enquanto fornece apoio com tiros. Mas a Ucrânia perdeu cerca de 16 veículos com as invasões russas. Apesar da perda dos blindados, analistas disseram que isso não significa necessariamente problemas para os esforços da Ucrânia para afastar os invasores russos. Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália e ex-dono do time de futebol Milan, morreu hoje aos 86 anos. A informação foi confirmada por 2 fontes próximas ao político. Berlusconi estava internado no Hospital San Raffaele, em Milão, acompanhado de Marta Fassina, sua esposa e seus filhos, segundo informações da mídia italiana. O político foi diagnosticado com leucemia e, nos últimos meses, sofria também com um quadro de infecção pulmonar. No último dia 5 de abril, foi hospitalizado para tratamento da doença e permaneceu no hospital por mais de um mês. Há 3 dias, foi internado mais uma vez para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde voltou a piorar rapidamente. Nascido em 1936, em Milão, Silvio Berlusconi chegou a trabalhar como cantor em um navio de passageiros quando ainda era jovem para ajudar a pagar seus estudos. Ele se formou em Direito. 4 vezes premier da Itália e uma forte imagem política no país, Berlusconi colecionou polêmicas e momentos marcantes durante a vida. Pelo menos 168 milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil, de acordo com a estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgada hoje pelo Dia Internacional contra o Labor Precoce. A organização denuncia que mais de 20 em cada 100 crianças entram no mercado de trabalho por volta dos 15 anos. Este dia 12 de junho marca o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, estabelecido pela Organização das Nações Unidas, sob o lema Justiça Social para Todos, acabe com o trabalho infantil.
A data tem como objetivo impulsionar o combate à prática que afeta crianças em todo o mundo. A Organização Internacional do Trabalho destacou a necessidade de criação de uma coalizão global por justiça social, iniciativa que terá como uma de suas prioridades a eliminação da mão de obra feita por crianças. Com relação às regiões, o continente africano tem a porcentagem maior, com mais de 72 milhões de menores, e em nível global, 50 milhões de pessoas ainda trabalham em formas análogas à escravidão. De volta ao Brasil, vamos falar de economia. Alguns bancos do país estão alterando a data de fechamento da fatura do cartão de crédito. A prática, identificada por clientes, pode levar o consumidor ao endividamento. De acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, a medida não é ilegal, já que não há uma regra sobre o dia exato do fechamento da fatura do cartão. Mas para o IDEC, fazer alteração sem a comunicação prévia ao cliente viola o Código de Defesa do Consumidor. Na prática, a mudança diminui o número de dias entre o fechamento e o pagamento da fatura. Com isso, há a alteração do chamado melhor dia de compra, que é quando o consumidor pode comprar um produto e, em vez de pagar naquela fatura, paga na seguinte, ganhando prazo de até 40 dias para quitar a dívida. O IDEC havia identificado casos pontuais, mas após investigação mais profunda encontrou informações que indicam uma prática corriqueira por parte dos bancos. Dessa maneira, isso está sendo muito benéfico aos bancos, às instituições financeiras, mas não são todos os consumidores brasileiros que têm acesso à internet, que trabalham com celular, que entendem de tecnologia e que vão tomar conhecimento prévio. Eu estava recentemente em Goiânia, numa chácara, não existia sinal. O meu sogro não tem esse conhecimento, ele nem tem celular. Então, esse chamado entendimento é benéfico aos bancos, aos consumidores, que nós temos artigos de proteção, eles têm direito, pelo artigo 6º, a informação clara, precisa, ostensiva e prévia. Embora não haja uma regra, a prática do mercado bancário até então era de fechamento da fatura 10 dias antes do vencimento. Artigo 4º, que é a relação de consumo deve ser sempre baseada na boa-fé e no equilíbrio. E no jeito que estão fazendo, o consumidor ele vai estar desequilibrado. Ele, como eu te falei, ele não domina essa informação. Como também nós temos possibilidade de ser encarado como uma prática abusiva. Eles impõem um serviço, não existe proibição. O conselho do Dori é mais prazo, mais divulgação, deixa o consumidor começar a entender. Com o surgimento da tecnologia e das faturas digitais, os bancos encurtaram o prazo, que tem variado de 3 a 7 dias. De São Paulo, Leonardo Félix. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, com investidores em compasso de espera por dados de inflação nos Estados Unidos previstos para amanhã e na expectativa pela decisão de juros do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que deve ser divulgada na quarta-feira. A moeda norte-americana recuou 0,20% e encerrou o dia cotada a R$ 4,86 na venda. E a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo afirma que o volume de vendas do varejo para o Dia dos Namorados, comemorado hoje, deve alcançar cerca de 2 bilhões e 540 milhões de reais. A estimativa representa o retorno aos resultados da economia no período pré-pandemia. Mas, pelo olhar da igreja, a data é vista com outro simbolismo. Vamos ver. Mais do que uma data comercial que impulsiona as vendas e a economia brasileira no mês de junho, o Dia dos Namorados deve ter significado e propósito, segundo a visão cristã. É o que pensa a pastora da Igreja Internacional da Graça de Deus, Mirtes Bernardes. Nós temos na Bíblia Sagrada, lá no iniciozinho, em Gênesis, que Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, não. Então, ali, na sua sabedoria, ele pensou e disse, far-lhe-ei uma ajudadora, né, que lhe auxilie, que lhe corresponda. Então, há um plano de Deus na construção da família. E o namoro, na nossa visão, é o primeiro passo.
Ele é um passo importante porque é onde as almas se encontram. É ali que você descobre se tem afinidade, é ali que você verifica como é aquela pessoa, porque todo mundo tem defeito, mas será que eu tolero aquela fragilidade, aquele temperamento? Essa é a fase do namoro. E no futuro, ao se decidir por um casamento, a pessoa pelo menos vai com mais convicção para esse passo que é tão importante. Mas diante dos apelos mundanos normalmente atribuídos à data, é possível ao casal viver um dia dos namorados de acordo com a palavra de Deus? Hoje em dia, o comércio, né, o mercado em geral, ele traz muito para o lado físico, para o lado sensual. Na visão cristã, não. A santidade é importante e nessa fase aí do namoro é importante que haja esse encontro da alma, da verdadeira pessoa. E depois, lá no passo decisivo, né, que é aí unir-se e formar uma só carne, aí sim, os corpos se unem, formam seus filhos e a obra fica completa. Então, é possível, desde que a pessoa, desde que o casal traga para o relacionamento a presença da palavra de Deus. Eu conheci um casal que está junto há 48 anos e serve de exemplo para os mais jovens. A dona Elisa e o senhor Valdemar têm histórias de amor, mas também passaram por dificuldades. Todas elas superadas pelo amor maior, aquele que vem de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? E Ele fez por onde nós chegarmos até aqui, né? Com esse propósito tão maravilhoso, né? Graças a Deus, né? Temos 3 filhos, temos 6 netos, né? E uma comunhão muito linda. Eu espero que todos os casais sejam felizes como nós somos. Nós estamos juntos há muito tempo e eu amo ele, né? Desde que a gente se conheceu até hoje, né? E qual é o conselho que o casal tem para a juventude experimentar e vivenciar o amor de forma madura, responsável e santa? Que eles pensem primeiramente em Deus. Aí depois a justiça de Deus, porque quem vai fazer a justiça, quem vai fazer as coisas funcionar é o nosso Deus, mas os coraçãozinhos da gente tem que ser resguardado, tem que guardar o coração, tem que levar as coisas mais sérias, levar as coisas na presença de Deus, né? Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo anda, né? A pastora Mirtes tem uma mensagem para os casais de todas as idades. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, está lá na primeira carta aos Coríntios 13, o versículo é o 7. Lá diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando você traz esses 4 elementos para o seu relacionamento, tem tudo para dar certo. Bela mensagem da pastora Mirtes. Um feliz Dia dos Namorados a todos. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Tchau.